Se você fosse desafiado a escrever uma mensagem para o mundo de então, qual seria a mensagem que você deixaria para essa geração? Qual a mensagem que você deixaria estampada no feed do seu Instagram ou do seu Facebook? Galera, hoje eu estou iniciando uma nova série de reflexões que eu estou intitulando como Mensagens para o Nosso Tempo. E eu vou estar usando como referência as 13 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Esses livros que foram escritos há mais de 2000 anos atrás, mas que eu te garanto que as mensagens delas são mais atuais do que o jornal que vai estar saindo amanhã de manhã. Hoje eu quero, junto com você, refletir na mensagem central que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz a mim e a você no livro de Romanos. Vamos refletir junto? Vamos estudar junto? Vem comigo! No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, pois como está escrito, o justo viverá pela fé. Uau, gente, olha só, a mensagem central da carta de Romanos, do livro de Romanos, é de que o justo, ele viverá pela fé. Este é o evangelho que o apóstolo Paulo está anunciando. Esta é a mensagem que ele está entregando para aquele povo. Evangelho é uma boa notícia. Isso que significa evangelho. Então eu quero dizer para você que assim como no mundo de Paulo, para os dias atuais também, eu quero que você saiba que a maneira pelo qual, o caminho pelo qual eu e você podemos ter vida é por meio da fé. O justo só pode ter vida por meio da fé. Gente, como isso é tão interessante, porque logo no início aqui do livro de Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo falando que o ser humano, ele se afastou de Deus. O ser humano está distante de Deus. O ser humano decidiu viver a sua própria vida distante do caminho e da vontade de Deus. E por isso Deus entregou ele às suas próprias paixões, às suas próprias vontades. É por isso que nós vemos o ser humano, vivendo em um estilo de vida totalmente o contrário do que Deus criou ele para viver. A Bíblia diz ali em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos nós pecamos e todos nós estamos afastados de Deus, da sua glória. E é por isso que a gente vê que as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, os mesmos sofrimentos, os mesmos pecados que as pessoas de 2000 anos atrás, 3000 anos atrás tinham, são as mesmas nos nossos dias. São as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Sabe por quê? Porque apesar do mundo ter experimentado um desenvolvimento social, um desenvolvimento científico, um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento tecnológico, gente. Mas o mundo, ele não se desenvolveu, ele não mudou no que diz respeito ao seu problema original, que é o quê? O afastamento de Deus, que é o ser humano estar longe de Deus, e por isso que nós vemos tantas guerras, é por isso que nós vemos tanta corrupção, é por isso que nós vemos tanta mentira, tanto engano, porque o problema do mundo está em o ser humano estar distante, está longe do Senhor. Mas o livro de Romanos nos traz essa boa notícia de que eu e você,
nós podemos ser religados a Deus, nós podemos ser perdoados por Deus e nós podemos ser justificados aos olhos de Deus. Olha como é interessante o que está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, olha, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, você e eu podemos, ser justificados aos olhos de Deus. E o que é ser justificado? Essa palavra significa ser declarado justo. Se ninguém pode ser justificado, ser justo com os seus próprios méritos, com as suas próprias obras, o único meio, o único caminho que eu e você podemos ser declarado justo aos olhos de Deus é por meio da obra de Cristo, por meio daquilo que Jesus fez na cruz, quando Jesus morreu naquela cruz. E ali ele estava pagando o preço pelos nossos pecados. Ali ele estava nos justificando aos olhos do Pai. Que maravilha é saber que por meio de Cristo, você e eu podemos ser declarados justos, ter nossos pecados perdoados e saber que agora não somos mais declarados culpados aos olhos de Deus. Isso você pode receber por meio da fé, porque o justo, ele só experimenta da vida por meio da fé, se ele acredita na obra de Jesus Cristo. É tão maravilhoso saber que, além de ser justificado, a Bíblia diz que por meio de Cristo nós somos também libertos do poder do pecado. É isso que está aqui no livro de Romanos. Logo no capítulo 6, lá no versículo 18 diz, vocês foram libertos do poder do pecado e hoje vocês estão livres e escravos agora da justiça. Gente, que lindo, que maravilhoso saber que por meio da obra de Cristo nós somos livres do poder, desse poder, dessa força que nos atrai para o pecado. E o caminho que eu e você podemos ser livres da força do pecado, da força desse mundo, dos desejos carnais, é por meio de Cristo, é por meio da obra de Cristo. Quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós confessamos a Jesus de todo o nosso coração, quando nós olhamos para Jesus dizendo, Jesus, eu acredito, eu creio naquilo que o Senhor ali fez por mim na cruz e eu entrego minha vida, eu abro meu coração. A Bíblia diz, se nós somos perdoados, somos justificados, somos libertos do poder do pecado. E além disso, é tão interessante porque também aqui no capítulo 8 de Romanos você vê que o apóstolo Paulo diz que nós agora recebemos uma nova vida. Essa nova vida agora que, na verdade, não há mais condenação e agora há uma nova força que domina a nossa vida, que o apóstolo Paulo chama da lei do Espírito. A lei do Espírito, ou seja, quer dizer que o poder do Espírito Santo agora está dentro de todo aquele que crê em Cristo, que confessou a Cristo, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Olha só que diz no versículo 1 e 2 de Romanos 8. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque por meio de Cristo Jesus, agora vocês receberam a lei do Espírito da vida, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Gente, como é maravilhoso receber o Espírito Santo em nossas vidas, porque é o Espírito Santo dentro de nós que agora começa a produzir uma obra de santificação, de transformação de vida. Afinal, o propósito de Deus em nos salvar não é nos levar para um lugar, mas o propósito principal de Deus em nos salvar é nos resgatar da morte eterna, de uma separação do ser humano de Deus. Ou seja, o propósito de Jesus ter morrido na cruz por nós é nos restaurar a Ele, nos religar, nos reconciliar a Ele. E uma vez que o ser humano, pela fé, ele crê nisso, ele acredita nisso, então ele recebe o quê? O perdão
ele recebe a justificação, ele recebe a libertação e ele recebe uma nova vida. Uma nova vida que é o Espírito da vida, o Espírito de Deus vivendo e habitando dentro de você. Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. E essa é a mensagem que o apóstolo Paulo trouxe para os nossos amigos e irmãos e para a cidade de Roma, para todos os romanos, para a igreja de Roma, mas isso também se aplica para mim e para você. Você quer a salvação, você quer ter vida, você quer ter a vida eterna, pois o caminho é isto, é você crer. O evangelho de Deus para você hoje é: creia no Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus e você será salvo, você será perdoado, você será justificado, você será liberto do poder do pecado, você vai receber uma nova vida para que você comece agora a andar no estilo de vida diferente deste mundo. Você vai cada dia mais ser transformado por Deus e ser uma cópia de Jesus aqui na Terra. Deixo essa mensagem para você. Essa é a mensagem para os nossos dias. Não se contente a viver segundo essa vida mundana. Decida viver e experimentar a vida eterna que Cristo tem para todo aquele que nele crê. Que tal, se você que está agora me assistindo, você decidir entregar a sua vida a Jesus? De você dizer: não, pois eu quero isso. Eu quero esse perdão, eu quero ser declarado justo aos olhos de Deus, eu quero ser liberto do poder do pecado, eu quero a nova vida. Se você agora crê nisso, se no seu coração você crê nisso, como diz lá em Romanos, capítulo 10, diz isso, que se você crê no seu coração e com sua boca você confessa, você será salvo. Eu quero orar com você nesse momento, vamos juntos? Pai, o Senhor conhece o coração dessa pessoa que agora está ouvindo essa mensagem. Deus, a minha oração é que se esse precioso amigo, irmão, está dizendo: eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu creio em Jesus e eu quero entregar minha vida a Ti, Senhor. Pai, que nesse momento essa pessoa venha receber a promessa bíblica de que o Senhor vai perdoar, o Senhor vai justificar, o Senhor vai libertar do poder do pecado e o Senhor vai nos dar, sabe, o Espírito Santo que nos faz andar em vitória, que nos faz andar numa vida diferente, nos faz agora experimentar de uma nova vida. E eu oro por você, eu declaro em nome de Jesus que a salvação chegue agora na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Valeu? Não esqueça que a mensagem para o nosso tempo é: o justo, ele viverá pela fé.